Qual a pior coisa que pode acontecer com um garoto estudante do ensino médio por volta dos seus 15 anos, cheio de hormônios à flor da pele? Perder o seu Bilal. É isso que acontece com Ken Takakura, um dos protagonistas do anime Dandadan, ou como tem sido chamado, o novo Jujutsu Kaisen. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre essa história baseado apenas no primeiro episódio, então não precisa se preocupar porque praticamente não vai ter spoiler e vamos tentar entender o motivo desse sucesso absurdo em popularidade. Ken Takakura é um estudante do ensino médio e um garoto extremamente recluso e sem amigos. Por ter passado toda a sua vida estudantil sofrendo bullying de outros garotos na escola, Ken procurou um refúgio. Esse refúgio consistia em estudar e estudar de forma alucinada tudo sobre OVNIs e alienígenas, como um bom nerd de óculos, leitor de tudo quanto é revista e material disponível sobre o assunto. Takakura passou a acreditar que aliens eram reais na esperança de que ele pudesse fazer amigos fora do planeta Terra, já que dentro daquele seu universo, que se resumia à sua vida estudantil, ele nunca conseguiu fazer. E aqui a gente já tem apresentada toda a premissa do nosso protagonista masculino da série, tanto a sua personalidade quanto o seu sonho como um bom protagonista de shonen. Porém, do outro lado, conhecemos também a protagonista feminina dessa história, que se chama Momo Ayase. Momo parece ser o completo oposto de Ken. Ela é uma garota extrovertida e impulsiva, e que apesar de também haver outros estudantes que tentam se passar por cima dela, nesse caso, tentando abusar da garota, ao contrário de Ken, que só aceita quieto aquela violência do cotidiano, Momo não tem medo de cair na porrada contra quem quer que seja, mesmo que ela acabe apanhando e caindo no chão no fim das contas. Ou seja, os dois protagonistas dessa história sofrem com violência, mas somente a Momo tem coragem de se levantar contra aqueles que tentam passar por cima dela, independente se ela tem chance de vitória ou não. Isso a gente vê logo na primeira cena do anime. Mas talvez a maior diferença entre Ken e Momo é que, enquanto Ken possui uma crença muito forte envolvendo alienígenas, Momo é alguém que acredita em fantasmas, espíritos ou maldições. Porém, a motivação para que Momo acredite nas coisas que ela acredita é totalmente diferente de Ken. Ainda no primeiro episódio, ela explica que quando ela era criança, sempre tinha que fazer um ritual de boa sorte antes de sair de casa para ir para a escola. Ela tinha que ficar fazendo aquele gesto até chegar na escola, porque se ela não fizesse, sua avó ficaria brava com ela. O gesto em questão era fazer o L com a mão em cima da cabeça. Faz o L! Obviamente, quando ela chegava na escola, sempre tinha um grupo de garotos que tirava sarro da cara dela, inclusive o garoto que ela gostava. Afinal, por que diabos alguém ia ficar andando com o dedo na cabeça daquele jeito, né? Quem ficaria fazendo L em cima da cabeça? Então, por esse motivo, Ayase passou a ter raiva de sua avó, chega a dizer pra ela que aquilo era um troço ridículo, parou de fazer aquele ritual e até ficou sem falar com a sua avó direito até recentemente. Porém, Ayase explica que, na verdade, ela não ficava com raiva pelo garoto lá não gostar dela, mas sim por ficarem tirando o sarro da sua avó e da sua família, mesmo que indiretamente e de forma inconsciente, né? Afinal, os garotos não sabiam por que ela fazia aquele gesto todo santo dia. Mas ainda assim, ela sentia como se isso fosse um ataque direto aos costumes da sua família, um ataque literal e direto à sua família. Agora, olha só que interessante a dualidade que o anime coloca logo no primeiro episódio. Enquanto Ken passou a se interessar por OVNIs como uma espécie de refúgio, uma fuga da realidade, Ayase, por outro lado, se interessou por espíritos ou passou a acreditar em espíritos por aceitar a sua realidade. Deixa eu explicar melhor. Por um lado, o interesse e a crença de Ken por alienígenas surgiram a partir de uma fuga da realidade. Isso ficou muito claro. Já a crença de Ayase por maldições foi construída a partir de uma aceitação dos costumes e das crenças da sua família que vinham sendo passados para ela desde a sua infância. Então, apesar de inicialmente ela rejeitar os costumes e crenças da sua família, no fim ela abraça, aceita e passa a defender essa realidade que era a sua base familiar. Se a minha família, que é a minha base e a minha maior referência, defende a existência de espíritos e que a gente deve tomar cuidado com eles, então eu vou honrar esse legado defendendo essa crença, essa realidade
também. Então aqui é interessante notar como cada pessoa se prende à sua própria verdade nesse mundo. Eu lembro que quando eu era mais novo aqui, quando eu era adolescente, pra ser sincero, eu também era fascinado nesse negócio de alienígena e outras coisas, mas principalmente alienígena. Eu via aquelas imagens daqueles campos com aqueles desenhos enormes, sabe? E eu só conseguia pensar, meu, como é que ninguém tá falando sobre isso? Como é que ainda tem gente duvidando que isso é obra de alienígena? Então eu, de certa forma, me coloquei um pouco na pele do protagonista. E eu acho que isso tem muito a ver com a idade. Eu acho que quando a gente ainda tá em processo de formação, a gente tende a pensar de forma muito simplória. A gente quer uma verdade para se agarrar a todo custo, porque isso dá um sentido e um norte para nossa vida. Então, se tem plantação com aqueles símbolos gigantes, isso claramente vai ser uma obra de alienígenas. Se as pirâmides do Egito, meu amigo, se elas estão lá até hoje por tanto tempo, é óbvio que aquilo foi feito por alienígenas. E depois, quando a gente fica mais velho, fica mais maduro, a gente começa a entender que as coisas são mais complexas do que isso. E essa dualidade de crenças é um debate interessante também por um outro motivo, porque ele também me parece uma representação de uma disputa da hegemonia cultural entre o Ocidente e o Oriente. Calma que eu vou explicar. Enquanto a Ayase defende a crença em maldições, que são tipicamente japonesas, Ken defende a crença em alienígenas, o que me parece algo tipicamente ocidentalizado e principalmente americanizado. Tanto que tem uma cena nesse primeiro episódio do Ken mostrando uma página que fala sobre o governo americano ter assumido a existência de OVNIs ou algo do tipo. Ou seja, aqui a gente tem representado na figura do Ken e da Ayase esse choque entre dois tipos de crenças que são mais comuns dependendo do polo geográfico ocidental ou oriental em que você se encontra. E isso também é interessante pelo fato do mangá de Dandadan ser publicado, se eu não me engano, apenas na revista digital da Shonen Jump, que possui um alcance global muito maior do que a versão física da Shonen Jump. Então, esse choque cultural representado pelos personagens dessa história também se reflete no choque cultural da própria publicação do mangá, que passa a ser fortemente consumido tanto no Oriente quanto no Ocidente. Mas voltando à história, esses dois universos se chocam quando Ken e Ayase se conhecem na escola e descobrem que um acredita em alienígenas e o outro acredita em maldições. O engraçado é que, durante a cena, Ayase decide compartilhar essa crença com Ken depois de ter sido meio cuzona com ele, sabendo que ele gostava de pesquisar esse tipo de coisa de alienígena e tal, né? Só que, pra nossa surpresa, quando ela revela isso pra ele, até o Ken tira uma com a cara dela, né, por acreditar em maldições, dizendo que isso aí já é demais, meu amigo, né? Acreditar em alienígenas tudo bem, mas aí em maldições já é demais. E eu vou dizer pra vocês, eu tô um pouco com ele. Então, para provar o ponto um do outro, eles decidem fazer o seguinte acordo. Eles decidem fazer uma aposta em que o Ken precisaria ir até um local conhecido por haver maldições e a Ayase precisaria ir até um local conhecido por haver abdução extraterrestre. Isso tudo ao mesmo tempo, enquanto eles permanecem se falando pelo celular para irem acompanhando o avanço e a movimentação um do outro. Quando Ken adentra o fundo do túnel, ele avista então uma velha muito esquisita, uma maldição chamada Vovó Turbo, que faz a seguinte proposta: eu deixo você chupar as minhas tetas, se você me deixar chupar esse pau aí. Imediatamente, não teve como não se lembrar da cena de Mob Psycho 100, onde vemos uma cena praticamente idêntica a essa, onde o Mob vai até o interior de um túnel e avista uma velha correndo em sua direção. Nesse momento, o Reigen diz que eles precisavam correr o mais rápido possível, porque se eles fossem ultrapassados pela Vovó Turbo, eles seriam amaldiçoados por ela. E essa semelhança não é por acaso, já que essa é uma lenda urbana dos tempos recentes lá do Japão que inspirou essas duas cenas. Mas a verdade é que a Vovó Turbo é uma boa pessoa. Ela só correu para avisar que você pode se matricular ainda hoje na maior escola de tecnologia do país, que é a Alura. Você que é jovem e ainda não decidiu o que fazer da sua vida, ou você que quer se desenvolver na sua carreira, essa é uma ótima oportunidade para você aprender sobre programação, inteligência artificial, edição de vídeo e até cursos de idiomas como inglês e espanhol, tudo do zero
até o avançado de forma 100% prática. Essa é uma oportunidade para você experimentar tudo isso e descobrir que tipo de área de atuação você quer seguir na sua vida ou continuar se desenvolvendo na sua carreira. Então não perde tempo, aproveita o cupom exclusivo de 15% de desconto para você que é seguidor aqui do canal, acessando o link na descrição e no comentário fixado ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? Obviamente, a vovó Turbo de Dandadan consegue alcançar o menino Ken, que acaba sendo amaldiçoado e possuído por ela. Essa maldição faz com que o pau do garoto desapareça enquanto ela estiver possuindo o corpo dele. E aqui a gente tem mais duas coisas a se comentar. A primeira delas é sobre a gente ter a figura de uma velha querendo mamar o pau de qualquer pessoa que entre naquele local, naquele túnel, né? Ai, ela quer chupar meu pênis! Isso é interessante porque a existência de uma maldição como a vovó Turbo serve como uma forma de confrontar diretamente a ideia batida de que velho não tem tesão, de que velho não gosta de transar, de que velha volta a ser puritana a partir do momento em que entra na terceira idade. Parece que esquece tudo que viveu na sua vida sexual durante a sua vida, né? Mas não, a vovó Turbo aqui serve para bater de frente com essa ideia, essa crença e afirmar que velha também gosta de mamar uma rola. Até pode ter menos libido, mas continua gostando de uma safadeza. E é por isso que essa cena da vovó Turbo chocou tanta gente, né? E viralizou tanto na internet, porque ninguém espera uma velhinha dessa na vida real falando uma safadeza como essa. Claro que aqui nesse caso a gente tá falando da rola de um garoto do ensino médio, mas isso é uma outra de questão que eu já vou abordar um pouco mais a fundo daqui a pouco. O fato é que a vovó Turbo querendo mamar uma rola serve como mais um conflito de crenças que nesse caso é muito forte aqui no nosso mundo real, que é a ideia dos velhinhos puritanos. E talvez essa crença seja ainda mais presente na cultura japonesa, pelo menos eu vou assumir aqui. Já o segundo ponto que eu queria levantar é o fato do Ken ter perdido o seu pau quando foi amaldiçoado. Isso é outra coisa que pega muito a garotada que assiste o anime, que é um público majoritariamente masculino, porque a gente tá falando de um garoto do ensino médio, na puberdade, com os hormônios lá, a flor da pele, e que apesar de não ser, né, o típico garoto metido a machão, né, ainda assim, ele deve descascar muita banana em casa, né, provavelmente vendo aqueles vídeos, né, aqueles pornôs que a galera se veste de alienígena pra, enfim, realizar os seus fetiches. Mas enfim, a ideia de um garoto nessa idade ter o seu pau arrancado é o pior pesadelo possível, porque é justamente nessa idade que a gente mais descasca a banana, mais quer colocar a banana no sorvete, e é a parte do nosso corpo que a gente mais começa a dar atenção e tratar como se fosse o centro das atenções, a coisa mais importante do mundo. É aquele fenômeno, né, que começa a surgir na nossa cabeça do falocentrismo, onde tudo gira em torno do seu falo. E não sou eu que falo isso. Entenderam? Ou seja, imagina dar de cara com uma velha cheia de tesão e no fim das contas acabar ficando sem pau por causa disso. São duas coisas inconcebíveis na cabeça de qualquer garoto adolescente. Já do outro lado dessa história, a Ayase também descobre que alienígenas existem quando é abduzida por uma raça cibernética e presa na sua nave espacial. Por algum motivo meio imbecil, os aliens eles querem fazer sexo com a garota, que já aparece só de calcinha e sutiã presa numa maca. Então aqui nesse ponto, além da gente ver os dois protagonistas passando a reconhecer que as crenças um do outro eram reais, eles ainda por cima precisam confrontar essas crenças pessoalmente. O menino Ken precisa confrontar a maldição da vovó Turbo e a garota Ayase precisa confrontar os alienígenas que sequestraram ela. Mas uma coisa em comum que os dois precisam confrontar é que ambos os seus perseguidores, ou sequestradores aqui, né, estão atrás de sexo. Tanto a velha do túnel, quanto também os alienígenas. Então aqui a gente tem a seguinte camada que fala sobre como sempre existe gente adulta e cruel no mundo querendo se aproveitar da inocência de pessoas mais novas, nesse caso adolescentes. Então é como se esses adultos chegassem para deturpar a inocência e a fantasia desses adolescentes. Agora, outra coisa que também é interessante nessa dualidade de crenças desses dois é que tanto os alienígenas quanto as maldições chegam para confrontar diretamente as crenças e as visões de mundo dos protagonistas. O Ken, que queria fazer amizade com alienígenas, precisa confrontar diretamente esses alienígenas por eles terem sequestrado a Ayase. E do outro lado, a Ayase passa a precisar enfrentar as maldições que ela tanto defendeu que eram reais. Ela não queria fazer amizade com as maldições, mas ela reconhecia
reconhecia e defendia as suas existências. E o mais irônico é que, enquanto Ken recebeu os seus poderes a partir de uma maldição que ele não acreditava que fosse real, a Ayase recebeu os seus poderes de telecinese a partir dos alienígenas, que ela também não acreditava que fossem reais. É explicado que os aliens estimularam demais as ondas cerebrais da Ayase a ponto de fazer os seus chakras abrirem e com isso ganhar poderes de telecinese. Então não tem como eles não passarem a acreditar na crença um do outro quando isso interferiu diretamente na vida de cada um deles, alterando os seus próprios seres. E pra fechar, a grande cereja do bolo desse primeiro episódio é quando a Ayase afirma que só namoraria alguém com o nome de Ken Takakura por esse ser o nome, de um garoto que ela idolatrava e ficou repetindo isso por boa parte do episódio. Ou seja, isso é mais uma crença por parte da Ayase de que tudo daria certo contanto que ela namorasse alguém que tivesse esse nome. Até que chegamos no final do primeiro episódio, quando ela descobre que o nome do garoto nerdão dos aliens, que parecia ser só um pobre coitado da sua escola, era na verdade Ken Takakura. E aí? Agora que a Ayase sabe que o nome do garoto é esse, será que ela vai continuar fiel à sua crença de querer namorar somente alguém que tenha esse nome, ou será que ela vai voltar atrás e trair a sua própria crença? Então, galera, toda essa temática de como cada pessoa constrói a sua crença de uma forma e por um motivo diferente, e como essas crenças e certezas são constantemente testadas a todo momento durante esse primeiro episódio, é o que faz Dandadan ser tão fascinante pra mim. Eu vou continuar assistindo o anime semanalmente e quem sabe eu não traga mais vídeos aqui pra vocês. Se vocês quiserem, é só deixar o like de vocês, bastante comentário aí embaixo e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!